Está no ar mais um episódio do nosso Fallocast. E hoje estamos com ela, que é fonoaudióloga, mestre em Psicologia e Educação pela USP, psicopedagoga e educadora parental. Com mais de 20 anos de experiência, já atendeu mais de 1.000 famílias e é referência em adolescência, inteligência emocional e orientação vocacional. Seja muito bem-vinda, Cláudia Laminos. Que delícia estar aqui. Estou muito feliz de ter recebido esse convite, principalmente porque é uma adolescente que apresenta a Bia. Eu acho que esse é um diferencial tão interessante de dar voz, de dar um lugar de destaque, de dar poder para o adolescente. Eu estou muito, muito feliz de ser entrevistada por você. A gente que agradece, é uma honra ter você aqui no nosso podcast e eu poder entrevistar você. E eu vi que você é referência em adolescência, né? Inteligência emocional, psicopedagoga. E eu queria perguntar para você: a gente sabe que a gente está numa geração que os jovens são muito criticados por tudo que eles fazem, né? E por que você acha isso? Qual que é a causa disso? Para mim, a grande causa desse preconceito contra os adolescentes, que é uma fase normal da vida de qualquer ser humano, Sim, né? Todo mundo que é adulto já foi adolescente, né? É desconhecimento. Eu acho que desconhecer a fase, porque a criança é fofa, né? A criança é alegrinha, a Criança criança. meio que todo mundo já sabe, né? Ele é previsível, né? Exatamente. E a criança, a infância, ela é muito estudada. Todo mundo sabe o que faz mais ou menos uma criança de 2 anos, uma criança de 5 anos, uma criança de 6 anos que está despertando para a alfabetização. Então, assim, é algo conhecido. Chega na adolescência, como vocês espicham, muda o corpo, a sensação que a gente tem, muitas vezes, a sociedade, é que ela está lidando com um adulto. E hoje, estudos muito recentes, né, estudos de 70 anos, que em ciência é nada, né, muito recente, que começaram a ver a diferença que tem um cérebro de um adolescente. O cérebro de um adolescente não é um cérebro de criança e não é um cérebro de adulto. Existe uma fase marcada que não é só cultural. Ah, e agora a gente vai ter a adolescência. Não, existe um funcionamento cerebral diferente nessa fase da vida. Nossa. E desconhecer isso, não saber o que esperar, é realmente, para mim, a grande questão. Ah, é preguiçoso, dorme até tarde. Ah, é rebelde, vive explodindo, muda de humor. Parece que a culpa é do adolescente. Tudo isso que eu falei, que todo mundo reclama, são manifestações naturais da Hormonais, adolescência. né? Aí, a hora que a gente entende isso, que é o cérebro que está comandando, a gente tem que mudar a nossa educação. Não é que o adolescente pode Fazer tudo. fazer tudo, Sim. explodir, xingar. Mas você Não, tem mas que. você tem que Sim. entender como educar. Porque você não está educando alguém que está fazendo porque quer. É igual a criancinha que vai pôr o dedo na tomada, né? O bebê engatinhando. É, Você tem que tirar o dedo, né? Então, o comportamento é a grande tomada do adolescente, que ele vai enfiar o dedo e o adulto tem que tirar. realmente. E eu acho que muitos, né, não entendem isso, né? Não buscam pesquisar, saber sobre e só criticam, só julgam, só nem que, querendo ou não, isso reprime mais ainda o adolescente, né? Que ele já tá numa fase, né? De comparação e de comparação, de ver que outros têm e ele não tem. E aí, querendo ou não, ele pode se tornar um pouquinho mais rebelde por causa disso. E aí o adulto lá, em vez de ajudar, só julga, né? E infelizmente isso pode vir muitas vezes da família, né? Sim, sem dúvida nenhuma, vem dos adultos em geral. Eu gosto de dizer que adulto acho que é alecrim dourado, né? Porque crianças e adolescentes não têm juízo e os idosos estão ultrapassados. Só o adulto que é bonzão, né? Adulto é ótimo. Então, assim, essa visão social que o adulto tem de si, e é social mesmo, não é a Cláudia, não é a Marília, é o adulto e em geral. Então, assim, essa postura diante do adolescente quebra uma coisa que é fundamental quando você lida com o adolescente, seja mãe, seja professor, quem quer que qualquer que seja a sua o seu convívio com o adolescente, quebra uma coisa que é fundamental, que é a conexão.
Um adolescente também, isso já foi estudado, ele só recebe uma influência genuína, uma influência de verdade, se ele se sente conectado ao adulto. Uhum. Então, se eu acredito naquele adulto, se eu sei que aquele adulto quer o melhor para mim, se eu sei que aquele adulto me compreende, eu escuto o que ele diz. É. E aí, quando você trata o adolescente com casca e tudo, querendo dele um comportamento de adulto e julgando toda a manifestação da própria adolescência dele, você acaba afastando esse É adolescente. criando uma barreira, né? E o seu poder de influência fica assim, ó. Porque, na verdade, o que eu chamo de influência? O adolescente pode até obedecer. Eu não quero que ninguém fale durante a minha aula. Pode até acontecer da classe ficar super silenciosa. Mas Mas, na próxima vez, ele vai ter que falar de novo. Na próxima vez, ele vai ter que falar de não novo. vai ter aquela conexão, aquela. Porque O fazer por prazer. exatamente isso. Quando você tem aquela conexão, vou dar o exemplo do professor, que é um professor legal, que é um professor que é ativo dentro da sala de aula, que você percebe que ele quer realmente te ensinar, é totalmente diferente do que só chega, vamos dizer, não, autoritário sempre tem que ser, né? Folgado, digamos assim, né? E só julga, só nem pergunta como é que tá, só chega querendo ensinar, querendo dar aula, né? É Uhum. totalmente diferente. Eu acho, só completando, eu acho que tem uma diferença entre ser uma autoridade e ser autoritário. Autoritário eu mando. Ó, vamos ficar quieto, porque eu estou mandando. Agora, a minha autoridade está no modo que eu te trato. E aí, se eu tiver autoridade sem ser autoritária, eu ganho você. Essa é a grande questão. E aí, com a introdução da tecnologia, das IAs, né, os adolescentes vêm meio que, querendo ou não, mudando mais ainda o adolescente, né? E aí a gente vê que muitos, por exemplo, na internet, a gente vê que muitos dessa geração de hoje em dia tem pavor de CLT, tem pavor. Por que que você acha que eles têm esse pavor, essa repulsa por CLT, assim? Eu acho que tem um viés do que aparece na mídia. Você vê grandes milionários, multimilionários, que não terminaram suas faculdades. E aí a gente acha que isso vale para todo mundo, mas é um em quantos milhões? Não vou dizer que é um em 1 milhão, porque é menos que isso. Então, assim, tem havido um desmerecimento do que é formal, o estudo formal, o trabalho formal, não que o empreendimento não seja um trabalho formal, mas começar a vida empreendendo é para poucos. O empreendedorismo, ele precisa de muito conhecimento para não ser passado para trás. Eu já vi gente que se deu mal, que foi enrolado por contador e não pagou alguns impostos e teve que pagar uma multa. Não é todo mundo que tem todas as características que o empreendedor deve ter, né? Precisa ter, exatamente. Então, assim, o modo como estão colocando as formalidades da vida, né? Um estudo que vai até a universidade ou passa dela, vai para a pós-graduação, um trabalho que é CLT e te dá uma oportunidade de progressão na carreira, isso para mim é uma face feia que a mídia tem mostrado. Porque é realmente é uma falácia, é uma mentira, não dá para pensar. Vão existir outros Steve Jobs, que é o criador do iPhone, do iPad, tudo? Certamente vão. A gente tem gênios aí. O Steve Jobs não terminou a universidade dele, mas o Steve Jobs entrou em Harvard, que é a universidade mais prestigiada. Ele só Então, não já tinha saiu um com o diploma. histórico, né? Ele tinha um histórico de muito estudo, de boas notas, e ele era genial. Sim. Agora, assim, quantos humanos são geniais? A gente tem poucos. Quantos conseguem entrar em Harvard? Pois é, começa daí, exatamente isso. Porque ela fala, né? Você quer empreender, você quer fazer outra coisa, viajar? Faça em Harvard, depois você vai. Isso mesmo, tem razão. Por isso, e parece que dá a impressão que eles estão desvalorizando a educação. Ah, não faz educação, para que eu vou terminar a faculdade? Sendo que eles pegam um caso específico que não se assimila, não, mas não que generaliza, que não, generaliza, que não bate com a realidade, a vida de cada um, né? Sim. E aí a gente tem muita gente que se arrepende depois. Você vê gente de 30, 35 anos e fala, caramba, eu devia ter
terminado o meu ensino médio, eu devia ter tentado entrar numa faculdade e eu perdi esse tempo. Não que com 35, 40 não seja Sim. mais tempo, mas houve um espaço aí em que você já poderia ter evoluído em alguma profissão e você realmente estava numa janela Exatamente. olhando a banda passar, né? E a tecnologia, ela vem mostrando cada vez mais isso. E eu gostaria de perguntar que é como que a tecnologia ela pode mudar a adolescência? Olha, a tecnologia mudou o mundo. É, A adolescência é um pedaço do é um mundo. pedacinho. Mas eu vejo assim, né? A tecnologia permite que a gente se comunique, embora a gente sinta, isso é estatística, tem pesquisa científica que demonstra isso, que os adolescentes nunca se sentiram tão isolados. Então, a tecnologia facilita os nossos estudos, mas a gente tem tido problemas no rendimento escolar e nas provas que demonstram o conhecimento que os alunos adquiriram, né? As notas de provas generalistas têm caído. Então, assim, a tecnologia, se ela bem usada, né, que nem o ChatGPT, para você me entrevistar aqui hoje, se você tivesse colocado todo o meu perfil e falasse que perguntas são legais para fazer para ela, isso não desmereceria nada a sua capacidade de entrevistar. Ele ia economizar um tempo, Sim. você decidiria o que te serve e o que não, do que ele oferecer. Agora, se você pedir para ele fazer seu trabalho e você dá um copia e cola, você nem leu, ele vai prejudicar muito você. Então, a questão da tecnologia não é a tecnologia, é como você usa Como você e usa. o quanto você usa, porque você não pode ser escravo dela. Ela está aqui para te ajudar, ela não está aqui para você. Pra você fazer tudo, pra ela fazer tudo por você, E né? também não para te roubar um tempo que é precioso para outras atividades, inclusive para não fazer nada, que os adolescentes não sabem fazer nada hoje, e é importante para o cérebro ter um momento de ócio e para conviver com outras pessoas, adultos, outros adolescentes, seus amigos. Ah, a gente conversa, a gente joga junto online. Não é a mesma coisa. Não dá aquela satisfação emocional que a gente precisa do contato com o outro. A gente podia estar fazendo essa entrevista online, Mas não com é a certeza seria mesma mesma coisa. coisa, né? Há uma diferença. Óbvio que foi ótimo durante a pandemia ter essa possibilidade. Eu mesma trabalho online e não vejo prejuízo no desenvolvimento do trabalho. Mas às vezes, sim, dá vontade de dar um abraço na pessoa. E aí a gente não pode, né? Realmente, e parece que com, né, o uso errado do muitos alunos também, eu não vou mentir, eu já usei também, mas vem degredindo, né? Parece que a capacidade vai diminuindo. Por exemplo, teve uma época no passado que eu estava muito desanimada com a escola. Aí eu fazia, só pegava no chat GPT, até hoje eu não sei falar o nome desse chat. Chat GPT, né? GPT. GPT, é por aí. E aí eu rodava copia e cola, só fazia. E aí, assim, eu fui percebendo que a minha capacidade foi diminuindo, porque eu sempre fui muito estudiosa, muito, muito. E a minha capacidade de desenvolver, de ler um texto, de querer desenvolver algo, foi diminuindo totalmente. Eu fiquei, gente, o que aconteceu comigo? Uhum. Aí, por exemplo, eu uso uma vez ou outra, mas, por exemplo, uma professora minha mandou um artigo lá científico pra gente resumir. Eu só falava chat, resume e colocava, só mudava uma palavra em outra. Aí depois eu e minha amiga a gente falou: não, a gente vai fazer. Aí eu fiz tudo direitinho, li, fui resumindo aos poucos. E isso é tão bom, dá uma coisa tão dá uma satisfação e você tá exercitando o seu cérebro. Eita. E você tá exercitando o seu cérebro. E aí nossa, é tão notável a diferença, porque eu vou ser sincero, eu me senti uma burra, né? Porque, gente, eu não. É a mesma coisa que caça-palavra, né? Essas coisas. E aí você fica. Você vai degredindo, você vai diminuindo e parece. E aí quando você vê, você não consegue fazer mais nada, não lê um texto, não consegue fazer uma redação e não consegue interpretar nada. Nada, é muito perigoso isso. E realmente gera dependência. É como se você não pudesse Sim. fazer sem. Essa dependência, ela é muito ruim, porque primeiro, porque ela mexe com a sua autoestima. Eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Ah, não, mas
Será que tá bom? Não, eu vou pôr lá, porque lá eu sei que vai sair bom o texto. Né? Mexe com a sua autoestima, mexe com o que você assimila do conhecimento, daquilo que você precisa fazer. Então, assim, é realmente muito prejudicial. A gente precisa saber usar, fazer É. disso, né, do uso da tecnologia, uma economia de tempo, mas desde que essa economia de tempo não prejudique o que você aprende, o que você faz. Acho que é essa a situação. É, exatamente. E eu gostaria de perguntar que como as escolas, elas deveriam ou poderiam incentivar a autonomia dos alunos, né? É, autonomia é algo que se aprende na adolescência, É, né? Eu acho que o grande trabalho da adolescência é ter uma autonomia é, gradativa. Não dá para você largar um adolescente como se ele fosse um adulto logo no começo, mas também não dá para você prender um quase adulto é. como se ele fosse uma criança. Então, assim, a autonomia ela tem que ser gradativa, tanto na educação que ela recebe dos pais, o adolescente recebe dos pais, quanto na educação escolar. Então, assim, não. é, eu não sei o que você está pensando que é autonomia, mas não fazer pela pessoa o que ela já pode fazer. Esperar dela um rendimento que você sabe que ela pode dar. Quando você conhece seu filho, seu aluno, você sabe o que ele pode fazer, que tipo de trabalho ele pode entregar, né? Na verdade, a autonomia está muito mais em olhar a sua possibilidade, e se eu deixo você fazer sozinha, no depois eu olho e falo assim: isso foi satisfatório, eu posso avançar mais um degrau. Hum. Se não, a gente volta para o outro. A autonomia na adolescência, o adulto tem que ter essa visão e essa flexibilidade. Dei autonomia demais, vamos voltar, porque não está bom. Ele precisa adquirir outras habilidades para voltar para essa autonomia. E eu costumo fazer uma diferença que é totalmente artificial, que eu difiro, eu faço a diferença entre autonomia e independência. A independência você conquista Ah, lá no final da sua adolescência. Você vai testando diferentes autonomias para pra que ver se ele tem cabeça, né? Se tem isso, para ele, se ele tem responsabilidade. condições, para depois ele ser um adulto independente. Independente quem é? Quem assume todas as suas responsabilidades pelos seus atos, quem tem independência financeira e emocional de outra pessoa. Isso é ser adulto e isso é ser independente. Então, assim, antes disso, tem muito adolescente que quer muita independência, mas não quer responsabilidade. Você deve É. conhecer alguns, vamos combinar. Eu amo adolescente, mas a gente sabe os problemas que tem. Sim, é de adolescente, né? Então, assim, cabe ao adulto falar: não, até aqui não. O anteparo é do adulto. O uso de tecnologia é um. Ah, porque o celular é meu, porque ele tem. Não, você vai usar tantas horas por dia e ponto. Eu sou sua mãe, eu estou dizendo. Na escola agora tem lei, não vai usar celular e ponto, não adianta. Não adianta você lutar contra. Aliás, na escola, se for um aluno de 50 anos, ainda assim você não pode usar celular, porque é para qualquer aluno, não diz qual é a idade, não é aluno menor de idade. É, e tem muitos adolescentes, como você falou, que querem autonomia, que querem independência logo, mas não passou por todas as fases, né? E querendo ou não, isso pode ser algo turbulento, né? Pode levar o adolescente a lugares muito ruins. Sim, exatamente. É arriscado e perigoso, Por por isso mais que o adolescente não ache. por isso que sempre tem que ter a comunicação, aquele ambiente familiar do adolescente e do pai, né? Porque aí vai ficando mais fácil, né? Porque acho que é muito mais difícil, acho não, tenho certeza que é muito mais difícil uma comunicação com um pai e um adolescente que não se dá bem. Com certeza ele vai ficar muito mais rebelde. Sim. E não vai contar as coisas, É, não vai vai contar. esconder, vai fazer escondido, e isso tudo é bem arriscado. É. E, na sua opinião, qual é o maior desafio dos pais de hoje? De novo, nós vamos voltar naquele assunto. É a tecnologia. Educar adolescentes nunca foi fácil. Minha mãe me educou na minha adolescência e eu tenho certeza que não foi fácil. E todo mundo que passou pela adolescência sabe que né, que teve filho que passou pela adolescência sabe que é difícil. Mas a minha geração, a geração dos pais de adolescentes de hoje, né, eu tenho um filho adulto já, né? Mas foi uma geração que cresceu sem tecnologia. A gente foi encontrar com a tecnologia, a gente já era bem grandinho.
E a gente não sabe o que é ser adolescente com o celular na mão, com internet, com Totalmente chat diferente. GPT, com Discord, que é aquela coisa horrorosa. Então, assim, na verdade, a gente é totalmente inexperiente nisso. A gente não sabe como é que um adolescente funciona, a gente não viveu como adolescente, então a gente não sabe como é que um adolescente funciona frente àquilo. Então, no início, foi. Assim, primeiro, a gente não sabia o risco que estava correndo. Eu tenho um filho que vai fazer 26. Quando eu dei o primeiro celular para o meu filho, eu dei como eu daria essa caneca. Eu não tinha a menor, assim, preocupação com aquilo. O meio de comunicação. E nem era smartphone ainda, Nossa. mas ele fazia ligações. E aí a coisa foi crescendo e a gente começou a ver que algo não estava tão E bom evoluiu muito assim. rápido a Muito tecnologia. rápido. E hoje eu vejo que os pais têm várias coisas. É privativo ou não é privativo? É comparado a um diário ou não é comparado a um diário? Essas situações, quanto tempo eu deixo? Tem várias diretrizes de pesquisas científicas muito importantes que dizem quanto que pode usar, mas na verdade falta um pouco de letramento digital. Eu acho que tanto os adultos quanto os adolescentes precisam disso. Inclusive, a própria lei diz que tem que ter, além da proibição, as escolas têm que oferecer educação digital aos seus alunos. E isso não pressupõe que você tenha o celular. Educar digitalmente uma pessoa não exige que ela tenha um celular para educar. A educação começa antes. Então, vai começar lá na infância. Mas eu creio que o maior desafio hoje é esse. E voltando ao assunto que você falou do quanto tempo que ele pode passar no celular, eu acho que isso também se assimila um pouco com a autonomia, porque a gente pode ver, dependendo do aluno, do adolescente, que se ele tem autonomia de deixar o celular de lado, ir lá e fazer suas tarefas, suas responsabilidades que ele tem. Então, como é que eu posso dizer? Então, você acha que seria indicado o pai já impor ou ele deixar o adolescente ter a sua autonomia, ter essa iniciativa de ver se ele vai arcar com as suas responsabilidades e saber dividir o tempo? Eu acho assim, quando você vê que o adolescente arca com as suas responsabilidades, sabe diferenciar o tempo que ele tem para usar o celular, e numa semana de prova ele vai ter pouquinho tempo, e ele saber que é porque ele precisa estudar e realmente estudar, você pode até deixar a coisa um pouco mais flexível. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é categórica, né? Adolescentes devem ficar no máximo 3 horas por dia, no máximo, preferencialmente 2. Isso é pesquisa científica, né? A partir daí começa a ser prejudicial. E tem uma outra pesquisa que saiu, eu sou a rainha da pesquisa, vou citar dados. Tem outra pesquisa que saiu que eles fizeram um acompanhamento eles fizeram provas de dificuldades semelhantes. Então, tem como medir a dificuldade de uma prova que você dá para um aluno. Então, eles fizeram 3 provas de dificuldades semelhantes e fizeram o seguinte: na primeira bateria de prova, eles deixaram o celular desligado, não vibrou, não tocou nada. O celular do aluno estava aqui e o aluno fazendo a prova aqui. Na segunda bateria de exames, o celular ficou dentro da mochila, no chão do lado do aluno, e ele fez a mesma prova. Na terceira bateria, o celular estava fora da sala, o aluno entregava o celular e ele fazia a prova que só ele e Deus. Qual você acha que foi a maior nota? Que entregou. A simples presença do dispositivo é um fator de perda de atenção. Que gera ansiedade também, né? Que Também. você tá lá na sua frente desligado e você, ai meu Deus, será que... Agora, ninguém deixa desligado lá em casa, né? Você deixa, aí brilha, porque chegou uma mensagem, vibra, toca o plim, né? E aí você sabe que tem pesquisa que também comprova, só para ilustrar, que quando a gente está muito focado numa coisa, né? Nós duas aqui estamos focadas uma na outra. Aí se toca o meu celular, para voltar e a gente seguir nessa. Uns 20 minutos depois, eu já vi essa pesquisa. Tanto que eu tento ao máximo, quando o professor tá ensinando uma matéria, eu tento ao máximo não pegar o celular. 20 minutos para voltar à mesma concentração que você estava antes. Então, uma dica para quem ouve, vai estudar, deixa
na sala, se você estuda no quarto, deixe em outro ambiente, para que você não nem olhe para a cara dele, porque olhar para a cara dele já desvia a atenção. E essa prova que eles fizeram é totalmente verdade. E eu acho também incrível como que é algo tão, que pode ser tão, que pode beneficiar tantas, pode beneficiar em tanto, pode ser bom para tantas coisas, é ruim para muitas outras, né? Equilíbrio não tem nenhum equilíbrio, né? Mas como é que eu posso dizer a palavra? Discrepância? Isso, do, celu- de- do objeto celular, né? É o ditado, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então é a dose que eu consumo de tecnologia que vai dizer se ela vai melhorar a minha vida ou O se ela que vai você piorar. consome, né, E o também. que também, exatamente. A dose inclui isso. É. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você é que como que a gente como que os pais, né, ou a escola pode apoiar os filhos na escolha profissional sem impor os próprios sonhos deles? Ah, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque até hoje tem muitos pais que se desesperam com a escolha que o filho vai fazer. É, Eu já vi muitos casos. Mas sabe o que que é o mais importante para você escolher sua profissão? É você se conhecer. Então, promover atividades que levem o adolescente a aumentar o seu autoconhecimento. O que que você gosta, o que você não gosta, o que você faz bem, quais são os seus talentos, quais são os seus sonhos para o futuro. Né? Eu faço, como você leu logo no início, eu faço a orientação vocacional, né? E muitos adolescentes, eles têm ideias muito complexas sobre o que eu devo fazer para escolher uma profissão. Então, primeira coisa, o que que é importante para você num trabalho? Ah, que eu ganhe dinheiro. Tudo bem, dinheiro é necessário, não estou julgando. Mas e aí, o que que você gosta de fazer? Ah, não sei, eu faço isso, faço aquilo. E o que eu tenho notado, porque eu faço isso há vários anos, é que os adolescentes atuais, dessa geração aqui que eu estou atendendo atualmente, têm muito mais dificuldade de sonhar. Antigamente eu pegava um adolescente e falava: qual é o seu sonho? Ah, meu sonho é morar fora do Brasil, meu sonho é ter uma casa com piscina, meu sonho sonho, gente, não significa que é para sonhar, é para ser grande, o para sonho ser faz parte da brilhante, nossa vida, né? para brilhar. É até bom para a gente crescer e conquistar tudo que a gente quer para alcançar o nosso sonho, né? E hoje, quando eu faço essa pergunta aberta, qual é o sonho que você tem na vida? Sempre tem um tempo assim, ai, não sei. Ai, é como, assim, o que eu tenho notado é que a capacidade de sonhar na adolescência tem reduzido. Então, assim, para auxiliar, voltando à sua pergunta, que fiz uma curva aqui, né? Mas voltando aqui à questão de não impor os seus valores, abra-se para o seu filho. Porque não é porque ele diz que vai ser alguma coisa que você não sonhou. Ai, meu sonho é ter um filho médico. Meu Deus, que lindo. Ai, me desculpa, mas se você já tem o sonho de ter um filho médico, nem tenha filho. Adorei, Bia. É isso mesmo. Então, assim, sonhe em ter um filho e veja quem será ele. A adolescência, isso tem teoria que explica, a adolescência é um momento em que os pais têm contato com seu filho real. Porque a criança, você pode enfiar todos os seus sonhos nela. Ah, ele é bagunceiro agora, mas você vai ver, quando ele crescer, ele vai ser mais organizado, mais estudioso. Ele não come bem agora, não come verdura, mas a hora que ele crescer, ele vai entender, ele vai comer. Então, tudo na criança cabe. O adolescente, ele vem aqui e fala: não, não cabe tudo. Eu sou eu tenho minha identidade, meu gosto, meu desgosto, Exato. eu tenho tudo. E aí os pais são confrontados com o filho real. E aí, fazendo um exemplo, né? Tosco, talvez, mas se eu tenho o sonho de que meu filho seja médico e ele vai querer ser biólogo, ou ele vai querer ser, sei lá, qualquer coisa, fazer moda, e eu me desespero com isso, é porque eu não estou olhando para o meu filho real. Exato. Você, como pai, você precisa explicar. A gente tem hoje a internet, que, como eu disse, nos ajuda, e você pode ver com ele o que faz, aonde trabalha esse profissional, porque às vezes a gente tem uma visão muito pequena também. Por exemplo, economista. Onde trabalha economista? É só em banco?
Não, tem muitos outros lugares. Vamos lá ver, né? Quais são os mercados de trabalho que têm uma determinada profissão? Quanto recebe o profissional em média? Veja se isso cabe no teu sonho. Sim. Porque se você quer viajar o mundo, se você Busque, quer, né? você quer uma casa assim, um carro daquele outro jeito, e o salário não é compatível, o salário médio, não significa que você não pode ganhar mais, Sim. mas essa é a expectativa, você Sim. talvez Busque deva rever outra. seu sonho ou a sua escolha. A Exato. gente precisa ter essa visão, não escolher só, tirei aqui um coelho da cartola, mas também não vou escolher só porque o meu pai e a minha mãe querem. É. E também não escolher só pelo dinheiro também, né? Também Porque não não. adianta nada você ganhar e porque E também você não não garantir. na garantia você não quer fazer algo que você, por exemplo, você faz algo que você não gosta. Você automaticamente não vai fazer aquilo bem. Então, talvez o seu salário diminua, você nem ganhe bem. E eu Exatamente. acho que muitos pais colocam os próprios sonhos deles nos filhos. Sim. Por isso que muitos querem, quero que meu filho seja médico, porque isso era um sonho do pai que não foi realizado e quer que o E eu não filho conseguia, realize. eu não tive oportunidade, eu não tive dinheiro, ou qualquer coisa para fazer. Então eu vou dar para o meu filho. A gente precisa entender, adultos, que os filhos não são realizadores dos nossos sonhos. Eles têm seus sonhos próprios. Mas aí o adolescente precisa saber qual é o seu sonho. Ele fica muito menos influenciável por isso. Sim. Então, o recado para adolescente que nos vê é: sonhe. Pense no seu futuro, idealize, imagine o seu futuro. Não é para ser irreal, eu quero morar na Lua, né? É para ser gente, né, pôr o pé no chão. Mas é importante saber quem você é e o que você deseja para sua vida para fazer essa escolha. E eu acho que a adolescência é uma fase de. Acho que a vida toda também, praticamente. É uma fase de autodescoberta, né? A pessoa, o adolescente, ele tá se autoconhecendo, né? E aí já vem a pressão dos pais. Aí vem vestibular, vem aí que você vai fazer faculdade, aí ele fica confuso e aí às vezes nem sabe o que tá escolhendo pra vida dele. Sim, mas você tem razão, a gente se descobre a vida inteira, mas a adolescência é o período da vida em que isso acontece de forma mais profunda Mas, e mais impactante, porque é o momento da formação da identidade. e você acha que a escola e os pais deveriam focar em avaliações ou em feedbacks? Ai, posso bater no liquidificador? Avaliações, porque só o feedback, como você disse, né? Você já fez um trabalho que você copiou e colou. Então, como é que eu dou um feedback desse trabalho que foi, né? Possivelmente estava ótimo. E aí eu falo, nossa, Bia, parabéns, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu não sou contra avaliações, mas não acho que a avaliação defina o aluno. É importante você conhecer, você saber com quem você está lidando, você saber, inclusive, se ele tem problemas, como é que é a família dele, né? Ele tem uma família estruturada, ele tem Sim. pais que o ajudam. Acho que tudo isso tem que entrar no seu contexto avaliativo. E essa é uma função que muitas vezes eu reconheço, que é quase impossível para professores que têm salas gigantescas, que têm pouco contato com as famílias dos alunos. Não estou dizendo que isso é fácil, que todo mundo deveria fazer, mas eu gostaria que todo mundo pudesse fazer. Essa é a verdade. É meu sonho. Pronto. Sonhei também. Esqueci o que eu ia falar. Mas a gente estava falando de avaliações e feedbacks, né? E. Ai, me perdi. Bom, mas a gente vai começar o nosso primeiro quadro, que é a placa fala. A gente tem aqui 4 placas, com provavelmente temas que a gente já falou ao longo do podcast, né? Do episódio. Aham. Se você quiser, você pode virar, ou você pode escolher de qualquer um que você queira. Então vamos lá. Virei, sorte. Pais ausentes. Mostra lá pra câmera. Mostro. Ó, tô me sentindo no Big Brother. Naquelas provas, né? Sincerão. Isso. Então nossa, a placa fala é uma forma alternativa do sincerão. É isso mesmo. Pais ausentes. Tem muitos pais que acham que não são ausentes, mas na verdade são. Pai ausente não é aquele que não existe, não é aquele que não conversa com o filho. Pai ausente, e a mãe está incluída, né? A gente está falando pai, né, no sentido geral, genérico. O que é ser presente na vida de um adolescente, né? Que eu acho que é para quem se encaminha mais a nossa conversa. É se interessar pelos interesses dele. Não achar tudo que ele faz feio, a roupa que ele usa feia, ridícula, o corte de cabelo, o cabelo azul, sei lá o que, né? Eles recebem muitas críticas. Os pais, muitas vezes, eu atendo pais, né? Eu atendo famílias. Os pais chegam com muita vergonha. A minha mãe, que é a avó do adolescente, está horrorizada porque ele está com o cabelo desse jeito.
Ah, desculpa, moça, o cabelo é dele, né? E eu tenho um filtro aí, né? Que eu falo que a gente tem que dizer não e realmente impedir o adolescente de fazer coisas quando essas coisas põem em risco saúde e segurança. O resto, ele precisa experimentar. E ele não vai usar cabelo azul pela vida inteira, muito provavelmente. Não estou jurando por Deus, mas a chance é muito É, pequena disso acontecer. Mas, então, assim, pai ausente é aquele pai que não compreende. A solidão, ela não é a ausência da pessoa, porque às vezes a pessoa morreu e você sente ela presente, é, você pensa, o que que essa pessoa falaria para mim? Isso é presença mesmo depois da vida. Agora, não estou falando nada de cunho espiritual ou religioso, é emocional, sim, é né? psicologia. É, exatamente. Mas a ausência significa assim, eu não vou contar porque eu sei que só vai reclamar. Eu não vou pôr essa pauta na conversa porque eu sei que não vai me entender. Isso é ser ausente na vida do filho. E tem uma frase que eu acho que é fundamental para os pais decorarem, memorizarem, que é assim: quer influenciar um adolescente? Conecte a ele primeiro. É. Então, assim, e a conexão se dá muito por essa disposição, por esse interesse. O adolescente que se sente muito julgado e muito criticado, ele se sente sozinho. Acho que Esse virou moda isolamento, julgar adolescente. exatamente. Ele sente, como teve na série, né? Essa série que tá todo mundo A falando, adolescência? ele era sozinho dentro de casa. É que eu não assisti ainda. Ah, tá. Ele era um menino, um adolescente, muito jovem ainda, de 13 anos, mas ele estava sozinho dentro de casa. Ninguém se interessava pelo que ele fazia, embora fosse uma família fofa. Então, assim, não era uma família disfuncional, um pai que batia, um pai que. Não, não, a mãe negligente. Não, eles só não se interessaram pelo que acontecia dentro daquele quarto que o menino estava. Então, assim, a presença, né? A presença é emocional, não é física. É, exatamente. Muitas vezes, né, não nesse caso, mas que eu fiquei sabendo só por cima, é, do adolescente. Ai, gente, eu tô me perdendo toda hoje. Gente do céu, o que que eu ia falar? Minha mente. O adolescente. Pera. Da Da adolescência, do filme. adolescência do filme. É, muitas vezes não é nem o adolescente, o problema não é nem o adolescente, o problema é os pais, né, que não exercem sua função, assim, digamos. Não sei se tá É, certo ou não. a questão, o adolescente ele vai fazer o que o cérebro dele mandar, né? A verdade é essa. E o cérebro adolescente, ele é aquilo que eu te falei, ele é um cérebro impulsivo, É, um cérebro que busca o prazer, córtex pré-frontal tá se tá em formando. formação ainda, não terminou. Então, assim, nós temos vários comportamentos que são típicos da adolescência. Eu brinco com os pais, eu falo assim, você tem que emprestar o seu córtex pré-frontal para o seu filho, porque sem a intervenção dos pais ou o limite dos pais, a tendência é o adolescente fazer coisa errada. É. E você falou que nem sempre é presença física, e tem uma história que uma professora, história não, uma, um, No caso, não, uma parábola que ah, uma professora contou aqui, que que um pai sempre trabalhava, não tinha tempo para ver o filho, e aí quando o filho acordava, ele já tinha saído, e quando o pai voltava, o filho já estava dormindo. Só que aí perceberam que esse filho ia muito bem nas aulas, mas a gente sabe, né, que se o pai não tá presente, ele não vai ir bem. Mas perceberam que esse filho estava indo muito bem, que ele estava indo muito bem nas aulas. E aí, o que que aconteceu? Toda vez que chegava do trabalho, fazia um nó na cama do filho, meio que dizendo, eu estou aqui com você. Então, é vim aquilo te que ver. vim te ver. Então, é aquilo que você fala, nem sempre é presença física, mas sim o emocional, a importância que aquele pai tem com você. Exatamente. Perfeito o exemplo. É a sua presença mesmo. Exatamente. E é muito triste porque muitos pais nem sempre, não sei como é que eu posso dizer, eles não, não julgam, né? Eles sempre julgam, e aí o adolescente é aquilo que a gente sempre falou, né? Se reprime, fica mal, Fica isolado. Mas isolado. eu vou contar para você uma coisa: o adolescente sofre quando ele é muito julgado, quando ele é muito criticado, ele se isola, ele esconde tudo. Mas eu vou falar da parte dos pais, os pais que eu recebo para aconselhamento, e os pais também sofrem.
porque os pais têm a ideia nesse movimento que, né, a atitude deles muitas vezes causou, mas eles sentem que eles não são amados, que o filho não tem gratidão por tudo que eles já fizeram. Isso tudo é uma grande bagunça na comunicação entre pais e A filhos. comunicação. Então tá todo mundo sofrendo, né? O adolescente que está isolado se sente julgado, se sente pouco amado. Muitos adolescentes falam: eu acho que meus pais não me amam. E aí você vai falar com os pais viram do avesso, de tanto amor que eles sentem pelo filho. Mas é outra coisa que eu falo para os pais: o amor que está no seu peito não é suficiente. Seu filho precisa sentir esse amor. Guardar esse amor aqui guardar não. vai fazer diferença. Então é essa troca, é isso que eu chamo de conexão. É você amar e ser amado e ter certeza do que o outro está interessado, preocupado, cuidando de você, te amando. Exatamente. E eu acho que, corrigindo algo que eu falei antes, que eu acho que eu generalizei, mas os pais, eles estão aprendendo a ser pais também, né? Não tenha dúvida. Não, eles estão aprendendo, então a gente também não pode, eu errei, confesso, a gente não pode ir julgando, né? Lógico, não pode ficar sempre no mesmo erro, né? Por exemplo, Agora, que quando você sabe, você não comete o mesmo erro mais, exatamente. né? Porque eu vejo muitos pais que fizeram de tudo na adolescência e aí quer aprender o filho de tudo. Gente, você fez as coisas que você fez, agora você quer aprender o seu filho de Porque tudo? tem medo que o filho faça. Tem medo. Exatamente Ai, meu isso. Deus, se o meu filho for igual a mim, eu tô perdida. Aí prende, mas às vezes nem sempre é a solução certa, né? Não. Por isso que eu acho que sempre a importância também, que muita gente tem tabu, de procurar sempre uma ajuda terapeuta, psicólogo, profissional. Que eu acho que é muito importante ali no convívio familiar, né? Porque ninguém é perfeito. Não, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. A gente precisa ter esse conhecimento, que nem eu estava falando, né? Muitos e muitos pais não entendem o funcionamento cerebral dos seus filhos e ficam falando dos hormônios. Ah, o hormônio isso. O hormônio é só o pontapé inicial. É o hormônio que inicia a adolescência, que muda o corpo, que faz o corpo começar a se transformar num corpo de adulto e tudo mais. Mas esse comportamento todo que a gente espera do adolescente é resultado do funcionamento do cérebro dele. O hormônio tem quase nada a ver com isso. Muitas vezes o adolescente, ele se espelha nos... Acho que é mais criança, né, o adolescente, eu não sei. Muitas vezes se espelha nos próprios pais, né? Eu acho que é mais na infância mais que na tem essa infância, né? repetição de comportamento. O adolescente tende a ser ele mesmo. Ele quer mostrar que ele é diferente dos pais. Exatamente. Bom, nosso podcast, felizmente, está chegando ao fim. Ah, que legal. Mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para você, que é qual recado você daria para todos os jovens, adolescentes do Brasil inteiro? Um recado que você deixaria para todos eles? Pensem no futuro de vocês. Acho que essa é a melhor coisa. Não caiam na cilada de que estudar não é importante, Sim. de que se esforçar não é importante, as coisas não caem do céu. Então, olhem para o futuro, sonhem, que tem sido difícil, mas vamos em frente em busca. Quando a gente tem um foco, fica muito mais fácil chegar lá. Ah, eu quero ganhar dinheiro. Fica muito mais difícil. Muita coisa junto. É isso. Exatamente. Bom, o que você achou? Eu amei a conversa, ficaria aqui mais uma hora conversando. Muito obrigada pela recepção, pelas perguntas que foram muito pertinentes e deliciosas de responder. Eu também amei mesmo. Eu me senti muito bem, porque ela é formada, né? Ela sabe, lida com adolescente, então eu me senti muito bem, porque, ai, tudo bem se eu errar, eu sou daquelas, né? Lógico, não pode se esconder no erro, na adolescência, né? Ah, sou adolescente, posso errar também não, né? Mas muito obrigada, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o convite, é uma honra ter você aqui. Eu gostaria de agradecer você também que assistiu o nosso podcast até agora. E se você é um aluno ou especialista e gostaria de ser entrevistado ou entrevistar alguém, acesse o link na nossa bio do Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo, @falocast, e entra lá, se inscreve. Quem sabe um dia você não vai estar aqui comigo entrevistando ou sendo entrevistado. E é isso, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e também nos seguir em todas as nossas plataformas. Um beijo e tchau! Tchau. Isso, foi rapidinho.